Espírito Santo, tens liberdade em fazer milagres e proeza, em encher esse lugar com a tua glória. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor acampe anjos ao nosso derredor. Senhor, a tua palavra será ministrada nessa noite. Que seja uma palavra que venha do céu, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, examinando os corações. Pai, eu não conheço os corações das pessoas que vão ouvir essa palavra. Mas o Senhor, que é um Deus soberano e majestoso, a qual servimos no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, se o inimigo tentar se levantar contra este lugar, contra essas pessoas que se encontram nessa noite na tua presença, que ele seja queimado, que ele seja desfazido em glórias e glórias que daremos a ti, Senhor. Que o inimigo bata em retirada, Pai, que ele saia deste lugar no nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, acampe os teus santos ministradores nesse altar para me auxiliar em tua palavra, Senhor, e que tudo seja diante de ti, Pai, para teu louvor e tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, glória a Deus. Poder se sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. Vamos observar o que o Senhor Jesus estava falando com o seu povo. E Ele está falando com nós que somos da geração, dessa geração agora, o que Ele manda à igreja, o que Ele tem para nós hoje, a igreja dele. Então aqui em Mateus 25, o Senhor Jesus vai dizer, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Observa-se aqui que Jesus está contando uma parábola para o povo que estava ouvindo ele. E ele vai dizer assim, que então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Essa parábola ela está dizendo para a igreja, para nós, da chegada do noivo, da igreja que está sendo preparada, da igreja que já tem um conhecimento com o Pai, porque hoje, igreja, nós não somos mais inocentes. Nós temos a palavra da revelação, a palavra que é pregada dentro da igreja para nós, e aqui Jesus está falando para o povo dele, não está falando para aquele que está lá fora. Jesus está falando aqui do corpo espiritual. Essas virgens que representam a igreja, o povo, a igreja somos nós. Essas lâmpadas representam o Espírito Santo, porque quando nós aceitamos Jesus e nos batizamos, o que a palavra diz? O Espírito Santo está sobre nós. Mas quando nós mergulhamos mais na presença do Pai, as evidências é o falar em línguas. E aqui ele está dizendo que ela saiu ao encontro do noivo, porque o noivo está vindo, o noivo está se aproximando, e esse encontro aqui, Jesus está falando, não é do encontro daquele, imediatamente naquele instante, porque você vê que essa palavra que Jesus deixa para o povo já tem mais de 2000 anos que foram pregados, mas Jesus estava avisando a igreja para que ela esteja preparada, porque o dia que Jesus virá, a igreja não sabe, e nem Jesus, somente o Pai. Então ele fala da importância da noiva e ao encontro do Pai. E esse encontro é todos os dias. Esse encontro não é só na igreja. Esse encontro não é só no meu quarto de oração. É aonde eu estiver, no meu trabalho, no colégio, na rua, nos meus vizinhos, aonde eu estiver, esse encontro do noivo tem que estar comigo. Eu tenho que estar com o meu azeite cheio. E aqui ele vai continuar dizendo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. O que isso significa? Que a pessoa estava, mesmo sendo noiva, mesmo estando dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra, era uma pessoa, um cristão que estava vivendo de qualquer forma. Era um cristão que conhece a verdade, mas volta e meia está adulterando, volta e meia está prostituindo, volta e meia está pulando de galho em galho, está namorando hoje com um, namorando com o outro amanhã,
sem propósito, sem oração. Hoje está na igreja, amanhã não está mais. É como o pastor disse, qualquer coisa abala a pessoa. Até se o pastor não cumprimentar a pessoa de imediato sai da igreja. Então assim, nós estamos vendo que o povo hoje, eles não estão alicerçados na palavra de Deus. Porque aqui está falando de crente que tem um azeite, que estão deixando acabar. Por que elas são dadas como louca? Porque conheceu a verdade, foram dias cheias do Espírito Santo, mas de repente não vigiaram e deixaram o azeite se acabar. Quantos cristãos hoje, que eram pastores, que eram obreiros, que eram adoradores, que cantavam louvores para o Senhor, que hoje estão no mundo? Estão na prostituição, estão no adultério, muitos estão debaixo de uma terra, porque tinham azeite, mas não cultivou o azeite. Se eu, que tenho o Espírito Santo, e eu todos os dias, eu não cultivar o Espírito Santo dentro de mim, ele vai sair, ele vai se afastar, e vai chegar um dia que ele vai se afastar de tal modo que a presença de Deus não vai estar mais dentro da pessoa. E aqui você vê que Jesus está dizendo que elas estavam na presença, elas estavam ao encontro do noivo, porque aqui Jesus está falando, eu estou voltando. E se eu voltar hoje, como eu vou encontrar a minha noiva? Como eu vou encontrar? Será que nós vamos subir? Será que nós vamos, quando Jesus vir às nuvens, buscar a igreja? Porque ele não vai vir buscar o adúltero que não se converteu, ele não vai vir buscar o ladrão que não se converteu, ele não vai vir buscar o feiticeiro que não se converteu, ele não vai vir buscar o obreiro que não se converteu, o pastor que não se converteu, o membro que não se converteu. Ele vai vir buscar o obreiro, o membro, o pastor, o adulto, a prostituta, o ladrão, o drogado, se ele se converteu. Se ele não largou o pecado e ainda está na igreja, quando Jesus voltar, ele será tido como essas noivas aqui, como loucas. Porque uma pessoa que conhece a palavra e está na igreja e ela acha que pode viver de qualquer forma, ela está se condenando a si mesma. Porque se eu estou na igreja e eu pratico o pecado da feitiçaria, é um exemplo. Quantos cristãos, a gente vê na palavra, Saul foi um desses homens. Ele foi chamado para liderar o povo de Israel, ele não vigiou, fez coisas erradas, de repente o Espírito de Deus sai sobre ele, sai dele, e ele vai procurar o quê? Uma cartomante, uma mulher de feitiçaria. Assim também tem crentes hoje na igreja, que diz ser crente, mas se Jesus não responde, ele vai em qualquer lugar buscar a palavra. Porque a igreja, preste bem atenção, hoje mesmo eu estava falando isso lá em casa, Deus não parou de falar conosco. Sabe por quando você vê um cristão dizendo que Deus parou de falar, é porque ele não lê Bíblia. Jesus fala quando você lê a Bíblia. Eu lembro que quando eu estava no meu deserto, o meu deserto foi tão forte, tão tremendo, que eu disse isso. Eu jejuando, eu orando, eu nas madrugadas, nos montes, fazendo jejum de 24 horas, jejum de Yom Kippur, e ali descendo nas madrugadas, cantando, e eu dizia que Deus não falava comigo. Mas porque às vezes a gente está tão cego naquilo que a gente está ali vivendo na dor, na perca, na opressão. Às vezes você está ali passando por um grupo familiar, que você só foca no familiar, só foca na situação financeira e esquece que Deus está falando. E eu falando com a minha nora ontem, foi quando Deus mais falou comigo, mas só que eu estava tão assim focada no problema, que eu dizia, não está falando. Mas foi quando eu li a Bíblia toda, e eu falando com ela, analisando o meu deserto, foi quando eu comecei a ver o mundo espiritual de uma forma diferente. Mas eu passando, quando a pessoa está passando por deserto, você vai observar que ela vai dizer assim, Deus não está falando. E Deus está falando. Deus está falando no deserto. Como falava comigo, tinha períodos no meu deserto que eu abria a Bíblia, eu comecei de Gênesis e fui até o Apocalipse, que eu não conseguia sair do lugar onde eu estava lendo. Eu ia escrevendo.
E eu dizia, Deus não está falando, Deus está falando. Porque ali, aparentemente, sabe o que as pessoas querem quando falam isso? Eu falo porque é uma experiência que eu tenho. Eu queria ouvir Deus falando como eu estou falando com vocês. Mas Ele estava falando na Bíblia. Por que muitas pessoas hoje dizem que Deus não está falando? Hoje eu entendo isso porque eu vivi o mundo espiritual dessa forma. Deus está falando quando você abre a Bíblia, quando você canta um louvor, quando você é ministrado na igreja pelo pastor, pelo missionário, pelo seja quem for que está te ministrando. Deus está falando. Deus não parou de falar conosco, só que a diferença é em que dimensão você está. Qual a dimensão que você está no mundo espiritual? Você está descendo, você está buscando, você está tirando tempo para buscar o Senhor na sua casa ou somente na igreja? É como o pastor disse, às vezes a gente vem à igreja, traz a Bíblia, mas quando chega em casa, coloca a Bíblia lá do lado, joga ela lá e esquece. Não, isso aqui é a boca de Deus. Se você diz que Deus não está falando com você, porque isso aqui está fechado. Isso aqui está fechado e você está deixando esse azeite secar. E se um dia você for cheio e esse azeite secar, no grande dia Jesus vai falar assim: aonde está o azeite que eu te entreguei? O azeite, igreja, é para multiplicar. O Espírito Santo tem que todo dia te revelar. Ele tem que te constranger. É como um dia eu pregando para uma missionária, ela querendo desistir do chamado dela. Eu falei: se você desistir, você vai pagar o preço. Porque quando eu falo sempre para o meu marido, quando ele casou comigo, ele casou com o meu chamado. Se ele parar, ele está ferrado. Se ele me prejudicar na obra, dizer, nós não vamos mais, eu não vou te ajudar mais na obra. Se um dia eu for ungida, a missionária sair pelo mundo e dizer, eu não vou com você, ele vai pagar um grande preço. Porque quando ele casou comigo, ele casou com o meu chamado. Assim são as mulheres do pastores. Se elas desistem, se elas fazem eles parar, elas vão pagar um preço. Porque são almas, e ali é azeites que Deus derrama dentro de nós. Todos os dias, quando eu entro no meu quadro de oração, quando eu abro a minha Bíblia, há um renovo, há uma palavra diferente, há algo do céu revelado para mim. Todas as vezes que eu canto um louvor, Deus está me ministrando. Você já observou? Se você ficar atento, todas as lutas, eu falo por experiência, todas as minhas lutas que eu passei, quando eu não tinha uma palavra, eu tinha um louvor cantado. Quantas as vezes eu cantei? E engraçado que quando Deus me deu minha nora, Deus falou que ela seria como eu. E hoje ela falando para minha sogra, todas as lutas que eu passo, Deus me dá um louvor. Olha, Deus falou isso comigo. Mas Deus falou de qualquer forma, quando eu estava descendo no quadro de oração. Quando eu renunciei à minha vida de trabalhar, de estar lá fora ganhando dinheiro, enchendo o bolso, quando eu deixei Deus trabalhar em minha vida, Ele fez o quê? Encheu-me de azeite. Então assim, o azeite não vem para qualquer um. Ele vem quando você se dispõe a renunciar. Mas muitas das vezes nós não queremos renunciar. Quando é para renunciar, você está na novela, está nas redes sociais. Será que aquilo que você está assistindo está te edificando? Será que o que você está ouvindo está te edificando? Então tudo isso, igreja, porque o Espírito Santo, ele não vai encher, ele vai ficar ali querendo que você o alimente. É cada vez que eu busco, eu serei alimentado. E essas virgens aqui, elas estavam na presença, mas elas não estavam vigiando. 5 estavam vigiando, elas estavam no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, o mesmo Senhor, o mesmo Pai, o mesmo Deus, tudo. E elas estavam, quando chegou o noivo, bateu na porta, aí elas sabiam que ele estava chegando, elas foram preparar, mas era tarde. É como a obra. Sabe quando eu tive acesso pelo céu de uma conexão diferente? Quando eu aceitei o meu chamado. Foi quando Deus começou a salvar a minha família. Chamado não é só pregar. Chamado não é só estar no altar. Talvez Deus te chamou para ser um intercessor. Igreja, terça-feira nós estamos intercedendo por tudo. Olha, eu fui curada na terça-feira. Quantas curas Deus me deu. Quantos livramentos. Às vezes você fala assim, está aqui trabalhando, como o pastor Cláudio disse hoje. O obreiro às vezes
está aqui, nós estamos aqui de mão acendida, clamando para que o Espírito Santo te encha, clamando pela sua vida, e às vezes não podemos abrir a boca para pedir para nós, mas só que confiando que nós estamos fazendo aquilo que o Pai nos chamou, e Ele vai restaurar. Quando eu aceitei o chamado de pregar a palavra, Deus salvou meu pai, salvou meu marido, está restaurando os demais, e eu tenho certeza que Ele vai trazer mais. Às vezes, é como o pastor disse hoje de manhã, nós estamos causando tempestade dentro do nosso lar. Quantas mulheres poderiam limpar a casa do Pai, igreja? Vou te falar, o ministério de limpeza da igreja é tão importante quanto pregar. Antigamente, no tempo dos profetas, quem limpava a igreja eram os levitas. Não era qualquer um, eram escolhidos, eram chamados. Eles tinham prazer de lavar as cortinas, de lavar o altar, de lavar a igreja, de lavar tudo. Então, assim, isso é a obra. E tudo isso, quando isso você vai dar o quê? Se enchendo do azeite. Então, se você tem um chamado, se dispõe a ir, se dispõe a fazer. E quando você estiver dentro do processo, você vai ver quantas coisas Deus vai te fazer pela sua casa, pela sua família. Porque o profeta Jonas, ele causou tempestade para aqueles marinheiros. Ele trouxe prejuízo financeiro. E às vezes nós estamos fazendo isso em nosso lar, trazendo prejuízo porque nós somos chamados. E outra coisa, por que não podemos voltar para trás? Porque o que se consagra não se toma de volta. Por isso que Jesus está falando dessas noivas, porque elas estavam já no patamar que elas não poderiam estar com azeite, com pouco azeite, com o azeite acabando, e a pessoa que tem chamado de obra, se ela não fazer a obra, o azeite não vem, o azeite não enche. Se você tem chamado para ser uma obreira, para trabalhar na casa do Pai, e você está aí, você ainda está no raso, porque não vai vir o azeite do Pai não vai vir se você não dizer: eis-me aqui. Dá mesmo o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para o Pai. E quando você disser: eu não quero compromisso, eu tenho medo do pastor me exigir, ele não vai exigir além do que o Pai não queira que você faça. E se ele exigir, é porque o Pai viu que você tem capacidade. Então, se você tem chamado, por que hoje eu posso abrir a Bíblia e eu abrir e ver Jesus falando de uma dimensão tão grande quando eu aceitei o meu chamado? Você acha que Jesus vai revelar para qualquer um isso aqui? Não vai, igreja. Quantas pessoas falam: eu abro a Bíblia, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não consigo entender o simples, porque o chamado dela às vezes não é para isso, é para outro ler e explicar, é para outro vir e edificar aquela vida. Por isso que tem os chamados, por isso que Deus nos chama cada um para um propósito. Mas eu não posso dizer que eu não sei, que eu não posso, eu nunca vou saber mesmo. O reino não é meu, o reino não é nosso, é do Pai. É Ele que vai dar para cada um conforme desce. Essas noivas loucas, elas estavam perecendo porque elas tinham chamado, mas elas estavam dormindo. Vinha à igreja, estava dentro da igreja, mas elas estavam dormindo na fé. Elas não estavam se alimentando naquilo que elas foram chamadas. Se você foi chamado para cantar, você vai ser cheio no cântico. Mas Deus não deu só isso para você. Deus chegou muito mais além. Deus quer te revelar mundos espirituais que você só cantando, Ele não vai te revelar. Deus quer mais de você. Ele não te chamou por acaso. Já analisou, já parou para pensar por que você não é igual aos seus pais? Já parou para pensar por que vocês estão aqui só? Já parou para pensar por que vocês não caíram no mundo? Quantos filhos de pastores que têm pais crentes, fiéis, estão no mundo, e vocês têm pais que não servem a Deus, estão na casa do Pai? Já parou para pensar por que Deus separou vocês? O que Joel disse? Os filhos converteriam os pais. E o que está acontecendo hoje? Os filhos estão na casa do Pai, os pais estão lá fora, porque os filhos converterão o Pai, os pais ao Senhor. Então o que falta em vocês é aceitar, se entregar de corpo e alma, e quando Jesus voltar, Ele vai encontrar azeite em vocês. Ele vai dizer: não, eu enchi Daniela, eu enchi Caísa, eu enchi Eva, eu enchi o Adilson, eu enchi a irmã Janiele,
eu enchi a irmã Graça, a irmã Lei Maria, eu enchi o bebezinho, eu enchi o marido do irmão Roseni, e eles estão cheios porque eles estão no lugar certo. Mas às vezes nós estamos querendo facilidade. Não estamos querendo viver de facilidade. E de facilidade você não vai ser cheio. E quando ele chegar, quando esse noivo chegar, ele vai dizer: eu não te chamei só para louvar. Eu não te chamei só para sentar no banco. Eu te chamei para limpar minha casa. Eu te chamei para vir para a intercessão. Eu te chamei para que a intercessão, todos que estão aqui na terça-feira, o ministério, eu disse isso para eles. É um ministério. Interceder é um ministério. Não é para qualquer um. Como Neemias, quando ele soube do decreto que havia sobre a nação dele, muros derribados, queimados muros, pessoal em tremenda miséria, ele se lamentou e chorou. É normal chorar. Nós choramos quando nós sabemos que é algo que nós amamos, que é algo que nós almejamos, alguém que nós temos compaixão, amor, está sofrendo. Mas o segredo de Neemias era, ele não continuou chorando, ele desceu na oração. E é isso que nós fazemos na oração. Nós descemos diante de Deus. Vou te falar mais, eu falando para Deus: Senhor, como pode? O Senhor me curou de tal coisa que na terça-feira eu subi aqui no altar pingando, eu estava com hemorragia, eu estava pingando mesmo, eu falei: Senhor, vou passar vergonha, mas eu disse: essa obra, o Senhor me chamou para essa obra, eu vou subir. E eu não falei nada com ninguém, e eu subi aqui, e quando eu comecei a ministrar aqui, eu senti Deus apaziguando, Deus ali tirando com a mão dele, e tirando aquele fluxo, diminuindo. Por quê? Eu decidi a não me fazer de coitada. Eu poderia dizer: não, eu não vou fazer, porque eu estou enferma, eu sou doente, mas não, eu decidi vir, e eu fiquei curada naquela hora, intercedendo pela igreja. Eu não pedi nada, eu estava ali clamando, intercedendo pelo povo, ministrando na igreja. E você vê, porque eu poderia ser curada em casa, mas não fui. Eu fui aonde? Dentro do chamado, dentro do propósito, liderando aqui a intercessão. Eu fui curada. Por isso eu estou te falando que Deus, Ele não vai facilitar para aqueles que são chamados, como não facilitou para essas virgens. Elas estavam no meio do povo, mas elas estavam vazias, porque elas deixaram de fazer aquilo que o noivo mandou fazer. E analisando aqui no 3, olha só, no 4. E tardando o noivo, o problema é esse, que o noivo às vezes está demorando e o povo não está vigiando. Mateus 25, 5. E tardando o esposo, tosquearam, todas se aborreceram. Preste bem atenção, igreja. Aqui está falando da igreja, está falando da vinda de Jesus. Todas as noivas, tanto as loucas como as prudentes, estavam dormindo. Mas a diferença era que mesmo dormindo, 5 estavam preparadas para a chegada do noivo. Mas 5 não estavam, porque esse sono aqui, igreja, analisando, se Jesus voltar na madrugada e te encontrar dormindo, você tem azeite. Tem azeite. Se ele voltar 3 horas da manhã, te encontrar dormindo, você passou o dia todo, fez a obra, serviu o Senhor, você se renunciou, você está preparado. Mas se de repente ele chega e encontra as noivas dormindo, a igreja dele dormindo, mas um sono espiritual, um sono de pecado, um sono de dizer: eu não vou fazer, eu não vou. E aí, como é que vai ser? Não dá mais tempo. A Bíblia diz que Jesus vai vindo como um piscar e fechar de olhos. E ele está dizendo: eu vou vir como vi no dia de Noé. Olha como está o mundo, superaquecido. Vou falar do calor. Como Jesus disse que vai destruir esse mundo com fogo. Não será mais com água, será com fogo. Ele vai queimar tudo, a areia vai passar, vai queimar tudo. E onde está preparado o fogo? Para o diabo e seus anjos, e os companheiros que são o povo da terra, que não deram ouvido. Porque esse lago de fogo foi feito por o diabo e seus anjos. Mas aquele que não vigia vai estar lá. E aí, quando esse grande dia chegar, se ele chegar hoje, você está preparado? Porque não terá segunda chance, igreja.
será muito rápido. Ele vai vir assim, ó, e ele vai levar a igreja, o Espírito Santo sobe, e aí, o que será de nós? E eu disse para minha nora, naquele grande dia, no grande trono branco, que é a igreja que não estava preparada, chegar diante do Pai, não será mais advogado, ele será juiz. Lá você não vai dizer nada, você vai ser acusado, porque vai estar um memorial lá, você vai dizer, eu não fiz, ele vai dizer, fez. Eu não fui, ele vai dizer sim, por quê? Aqui, porque você não foi, vai estar tudo lá escrito, vai estar dizendo assim, tal dia, tal hora, não sabia, o culto vai estar lá, esse culto aqui, antes de começar aqui na terra, ele já estava registrado no céu, pelo memorial do Pai, para cada um de nós, registrado nos livros que serão abertos naquele grande dia, o grande dia do julgamento final. Não terá mais volta. Se o meu azeite, se eu parar de fazer a obra, o azeite seca. Se eu parar de pregar, o azeite acaba. Porque eu fui chamada para pregar, eu fui chamada para fazer a obra, eu fui chamada para isso. Então, qual o seu chamado? Se levante, ande, tome posse, porque quando Jesus vier, se ele te encontrar sentado aí, sem fazer a obra onde ele te chamou, você vai ficar. Você vai ficar, porque o azeite acabou. E quando o azeite acaba, a gente fica cego espiritualmente. Quantos pastores caem? Já observou isso? Porque ele deixou o azeite acabar. Ele parou de buscar, ele parou de descer, ele parou de ler a Bíblia, ele parou de vigiar, ele deixou de buscar do Pai revelação para fazer no natural. No natural não há libertação, no natural não há renovo, no natural não há batismo, no natural não dá alma, no natural não tem nada. Às vezes eu falo com o Senhor, um dia eu falei essa semana para Deus, falei, Senhor, eu queria muito estar na igreja cheia. Eu queria estar na igreja cheia. Aí o Senhor falou assim para mim, você está na igreja pequena, até mesmo vazia, mas a presença minha está lá. O que adianta você? Ele falou para mim isso, Jesus falou isso para mim. Há templos bonitos, há templos cheios, mas que a minha presença não está lá. A minha presença não está lá porque eles faz aumenta, enfeita, faz tudo bonito, mas quando vai me dar não me dá o melhor, me dá o pior, me dá o que ele já sabe. E Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Ele não quer que você entregue o pior, ele quer que você entregue o melhor. Se é para limpar a igreja, eu vou limpar bem. Se é para pregar, eu vou descer na madrugada, eu vou meditar, eu vou renunciar tudo, minha tarde, minha noite, seja o horário que você tem, para entregar o melhor, para o Pai. Se é para vir para a casa do Pai, eu vou sentar nessa cadeira e eu vou dar o meu melhor. Se é para estar adorando, eu vou adorar com excelência, que até a nossa adoração o Senhor observa. Mas aqui ele vai continuar dizendo, o noivo aqui estava tardando, no 6, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sai ele ao encontro, porque aqui está dizendo a igreja, que todas vão a esse encontro com o Pai. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Sabe por que apagou? Porque o noivo tinha chegado. O Espírito Santo só está neste mundo por causa da igreja. Jesus disse, eu vim preparar a igreja, pregou, ministrou, e ele disse, não saia de Jerusalém até que do alto não seja revestido de poder, até que do alto venha, desça o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, por causa da igreja, e ali nasceu a primeira igreja primitiva. E quando a igreja não estiver mais na terra, o Espírito Santo sobe. Por que essas loucas, elas estavam com o azeite tinha acabado? Porque o noivo chegou. O noivo chegou de repente, e as noivas, e a igreja preparada, ela sobe. E quem fica sem azeite. Quem ficar não tem mais o Espírito Santo para ajudar. Ele não vai acolher mais ninguém, ele não vai mais interceder, ele não vai mais ensinar, ele não vai mais auxiliar ninguém.
Ele não vai fazer mais nada, porque a oportunidade da igreja agora, ter o Espírito Santo, é agora, até que o noivo venha. E aqui está dizendo que a igreja estava despercebida, e elas queriam comprar o azeite, mas não se comprava, era de graça. O Espírito Santo, ele é de graça. O Espírito Santo hoje para a igreja é de graça, mas muitos rejeitam, muitos não querem. Aí você fala, como assim, irmã? Quando vem a igreja, fica com os olhos desse tamanho em cima do pregador, ou fica de qualquer jeito. O Espírito Santo não vem, igreja, ele não vai vir. Para ele vir, você tem que estar de coração aberto, e o seu modo de buscar diz quem você é diante de Deus. Se um simples pregador vê isso, imagine o Pai. Porque quando você sobe no altar, Deus revela quem vocês são. Ele mostra como vocês é. Aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo nos mostra. Não vamos sair falando. Muitas das vezes o que nós fazemos na madrugada ou na intercessão, nós clamamos por Pai.